Os 13 princípios de Napoleão Hill traduzidos para a vida executiva. Há quase 100 anos, Napoleão Hill estudou algumas das pessoas mais bem-sucedidas da sua época. E ele chegou a uma conclusão que continua atual. O sucesso não é só talento, não é só sorte e não acontece por acaso. Existe um conjunto de comportamentos que se repete em pessoas que conseguem construir resultados ao longo do tempo. E foi daí que nasceram os princípios apresentados em Quem Pensa, Enriquece. Talvez você já tenha até lido esse livro, talvez já tenha até ouvido falar de vários desses princípios, mas existe uma diferença enorme entre conhecer uma ideia e viver de acordo com ela. E esse é o ponto desse vídeo. Eu quero passar por esses 13 princípios de Napoleão Hill, só que trazendo cada um deles para a realidade profissional de hoje, para a liderança, para a carreira, para posicionamento e para a forma como você constrói autoridade. Alguns, eu sei, vão até parecer óbvios, mas cuidado! Muitas vezes é justamente aquilo que parece óbvio que nós deixamos de praticar. Eu sou Fernanda de Moraes, você está no canal Posicione-se, te convido a fazer parte do meu ecossistema aqui no canal. Basta você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho para o YouTube lembrá-lo a cada novo vídeo que eu compartilhar. Seja muito bem-vindo. Vamos ao primeiro princípio: ter um propósito definido. Napoleão Hill chama esse primeiro princípio de definição de propósito. Só que vamos simplificar. Você sabe exatamente aonde você quer chegar? Porque dizer eu quero crescer, eu quero ser reconhecida, eu quero ganhar mais, isso não é ter um objetivo claro, é ter uma intenção. E tem uma diferença. Quando você não sabe exatamente o que está buscando, você começa a aceitar qualquer oportunidade, qualquer projeto, qualquer direção e fica ocupado, mas não necessariamente avança. E isso também aparece na comunicação. Quem não sabe para onde está indo tem muito mais dificuldade para defender as prioridades, para dizer não e para tomar posição. Por isso, presença profissional começa muito antes de você abrir a boca. Começa com uma decisão. Qual é o lugar que você está tentando construir para você? Segundo princípio, autoconfiança. E autoconfiança não significa entrar numa sala sem ter dúvida ou sem sentir insegurança. Significa não deixar a dúvida decidir por você. E isso pode ser treinado e aparece claramente na comunicação. Veja a diferença. Talvez a gente pudesse considerar e a minha recomendação é esta. Ou ainda, eu não sei se faz sentido, mas... E essa? A minha leitura é a seguinte: você pode até ter dúvidas internamente. O problema é transformar cada dúvida em linguagem. Os profissionais seguros, eles não sabem todas as coisas. Eles apenas não precisam pedir licença o tempo inteiro para dizer o que eles sabem. Vamos ao terceiro? Que é o hábito de poupar. O terceiro princípio, ele pode parecer meio estranho quando nós falamos de autoridade profissional. Napoleão Hill, ele fala sobre o hábito de poupar dinheiro. E tem uma ideia importante por trás disso. Ter controle sobre os seus recursos aumenta a sua liberdade de decisão. Pensa numa pessoa completamente dependente do próximo salário. Agora, imagine essa pessoa precisando negociar uma promoção, recusar uma proposta ruim ou até estabelecer um limite. Concorda que é muito mais difícil? A organização financeira, ela não constrói apenas o patrimônio. Ela pode aumentar a sua capacidade de fazer escolhas profissionais com menos medo. E quem consegue fazer escolhas sem tanto medo, também consegue se posicionar muito melhor. Quarto princípio: iniciativa e liderança. E esse é um dos meus preferidos, porque a liderança ela começa muito antes de alguém colocar líder no seu cargo. É a capacidade de olhar para uma situação e pensar assim: o que precisa ser feito aqui? Sem ficar esperando que alguém diga cada passo. Eu vejo isso muito em reuniões. Alguns profissionais ficam esperando ser chamados. Fernanda, o que você acha? Outros chegam com uma leitura pronta. Eu analisei esse cenário e eu vejo 3 caminhos possíveis. Percebeu a diferença? Um espera espaço. O outro cria valor dentro do espaço. E isso muda a forma como as pessoas percebem você. Quinto princípio:
imaginação. Mas não pensa apenas em criatividade, pense em capacidade de antecipar cenários. É o profissional que chega numa reunião e já pensou: se nós escolhermos esse caminho, o que pode acontecer depois? Qual objeção pode aparecer? Qual risco ainda não estamos vendo? É aquela pessoa que parece estar sempre 2 ou 3 passos à frente. E isso não é adivinhação, não é sorte, é repertório mais a capacidade de pensar em possibilidades. E quanto mais você desenvolve isso, menos você é percebido apenas como alguém que executa. Você começa a ser visto como alguém que antecipa. Olha como isso é poderoso. Sexto princípio é o planejamento organizado. E aqui nós podemos simplificar bastante. Uma boa ideia sem um plano, ela continua apenas sendo uma boa ideia. Eu vejo profissionais muito competentes perderem força quando apresentam projetos, porque eles explicam muito bem o que deveria ser feito, mas não mostram como aquilo pode acontecer. Então, quando você levar uma ideia, leve também o primeiro passo, os recursos necessários, os possíveis obstáculos e o resultado esperado. Porque uma ideia gera interesse. Uma ideia com estrutura gera confiança. Próximo princípio, o sétimo, decisão. E Napoleão Hill observou uma coisa bem interessante aqui. Pessoas bem-sucedidas tendem a tomar decisões com firmeza e não mudam de direção a cada nova opinião. Isso não significa ser inflexível, significa não viver em estado permanente de dúvida. Porque existe algo que desgasta muito a percepção de autoridade, que é você decidir uma coisa hoje, recuar amanhã, pedir 5 opiniões, mudar novamente e nunca sustentar uma direção. Você pode rever uma decisão, claro, só que precisa existir um motivo. Firmeza não é nunca mudar de ideia. É não mudar de ideia apenas porque alguém mais forte entrou na sala. O oitavo princípio é a persistência. E persistência não é continuar fazendo a mesma coisa infinitamente esperando um resultado diferente. Isso é teimosia. Persistência é manter o objetivo e ajustar o caminho. Você apresentou uma ideia e recebeu um não? Entenda o porquê disso. Faltou informação? Faltou apoio? Era o momento errado? O projeto precisava ser ajustado? Profissionais persistentes não tratam todo não como ponto final. Eles perguntam: o que eu preciso mudar para aumentar a chance de um sim? Isso constrói uma reputação importante, a de alguém que não desmorona diante da primeira resistência. Nono princípio, o poder do mastermind. Eu não tô falando do mastermind posicione-se aqui, hein? E esse é um dos mais conhecidos de Napoleão Hill, o poder do mastermind. A ideia ela é simples. Grandes resultados dificilmente são construídos sozinhos. Você precisa de pessoas que pensem com você, pessoas que tenham repertórios diferentes, que enxergam aquilo que você não enxerga, que desafiem as suas certezas e que também abram a sua visão para novas possibilidades. Tem um limite para o quanto você consegue crescer conversando apenas com você mesmo. Por isso, observe as pessoas com quem você troca ideias. Elas amplificam o seu pensamento ou elas apenas confirmam aquilo que você já pensa? O seu círculo profissional, ele influencia o tamanho das perguntas que você aprende a fazer. Décimo princípio, direcionar a sua energia. E esse costuma ser um dos mais difíceis de explicar no livro. Só que tem uma forma simples de trazer isso para a vida profissional. O que você faz com a energia que uma emoção gera? Você sai de uma reunião frustrado, pode passar as próximas 3 horas reclamando. Ou você pode usar essa frustração para pensar: tá, o que aconteceu? O que eu poderia ter feito de diferente? Qual que é o meu próximo movimento? Isso não significa ignorar as emoções, significa não entregar para elas o comando das suas ações. Quanto maior a responsabilidade profissional, maior tem que ser a sua capacidade de sentir uma emoção sem reagir imediatamente a ela. 11º princípio, o subconsciente. E aqui tem algo bem prático. Aquilo que você repete para si mesmo vai influenciar a forma como você se comporta. Pense em alguém que entra numa reunião repetindo internamente: eu não tenho tanta experiência quanto eles. Eu não sei se eu deveria estar aqui. Esse assunto não é muito a minha praia. Talvez essa pessoa nunca diga essas frases em voz alta, claro. Só que o corpo começa a dizer. A voz diminui. As frases ficam cheias de ressalvas, de hesitações. A pessoa espera mais para falar. Ela explica demais quando finalmente fala. Por isso, preste atenção nas frases que você repete sobre você mesmo. Porque aquilo que você pensa em silêncio
pode aparecer no seu comportamento em público. 12º princípio, o cérebro. Napoleão Hill tinha uma explicação própria para isso. Só que eu quero trazer uma reflexão muito simples para os dias de hoje. O que você coloca dentro da sua cabeça todos os dias? Que conversas você escuta? Que conteúdos você consome? Que livros você lê? Com quem você troca ideias? Porque repertório não aparece magicamente na hora da reunião. Você leva para aquela mesa aquilo que você construiu antes de chegar nela. Se você quer ter conversas mais estratégicas, você precisa alimentar o seu pensamento com assuntos que vão ampliar a sua visão, porque em algum momento a qualidade da sua fala vai revelar a qualidade do seu repertório. 13º, o sexto sentido. Eu prefiro traduzir isso para uma palavra muito mais próxima da nossa realidade: intuição. Mas não é aquela intuição que é mágica. Eu estou falando de intuição construída pela experiência. É quando você entra numa sala de reunião e percebe, não é o momento de insistir, ou tem alguma coisa nessa proposta que não fecha, ou ainda, essa é a hora de fazer essa pergunta. Você talvez não consiga explicar imediatamente por quê, mas existe repertório por trás daquela percepção. Você viveu situações, você observou pessoas, você errou, você acertou, você aprendeu e o seu cérebro começou a reconhecer esses padrões. Por isso, a intuição de um profissional experiente, ela não nasce do nada. Ela é experiência transformada em percepção. Muito bem, são 13 princípios escritos há quase 100 anos e talvez você tenha percebido que muitos deles continuam extremamente atuais. Mas eu quero que você evite um erro. Não termine esse vídeo pensando: interessante, Fernanda, eu já sabia de quase tudo isso. Porque essa é justamente a armadilha. Saber não transforma a carreira. Aplicar transforma. Então eu quero te propor um exercício. Não tente melhorar os 13. Escolha apenas um. Qual desses princípios está mais fraco na sua vida profissional hoje? É a decisão? É a autoconfiança? É o planejamento? É a presença? É o seu círculo de pessoas? Sua capacidade de tomar iniciativa? Escolha um e transforme esse princípio em um comportamento concreto para os próximos dias. Porque tem uma diferença grande entre conhecer um princípio e fazer dele parte da forma como você trabalha, como você decide, como você se posiciona. Agora me conta aqui nos comentários qual desses 13 você já conhecia, mas percebeu que ainda não aplica como deveria. Eu quero muito saber. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está construindo uma carreira de mais autoridade e influência. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e posicione-se!